Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a segunda parte, né, sobre essa aula referente a ISO 31000, ok? Continuação da ISO 31000, parte 1. Vamos lá então? Gestão de risco, ABNT, NBR ISO 31000-2018, ok? Que é a tradução da ISO para o Brasil, através da NBR, a ABNT. Última atualização 2018. Estrutura, né? A gente ficou de iniciar a estrutura nessa aula. Vamos lá falar sobre a estrutura aí. Agora, o símbolo aí do similar do PDCA, né? Que é o Programa de Melhoria Contínua. Observe aí que no centro da figura, né? Está falando de liderança e comprometimento. Aqui a gente vem com integração, concepção, implementação, avaliação e melhoria. Tá? A gente vai falar sobre cada um desses pontos aí, sobre liderança e comprometimento, interação, concepção, implementação, avaliação e melhoria. Ok? A ISO 31000, né, lastreada em 3 pilares. A gente está no segundo, que é a estrutura, ok? O primeiro pilar, que é o princípio, a gente falou sobre o princípio na aula anterior, né? E nesse aqui agora a gente vai focar na estrutura da ISO 31000. A finalidade da estrutura da gestão de risco é apoiar a organização na integração da gestão de risco em suas atividades e funções. Né? Observe que a finalidade da estrutura de gestão de risco é apoiar a organização na integração da gestão de risco em suas atividades e funções. Quando fala em suas atividades e funções, né? Nas atividades e funções da empresa. Né? Lembrando que as empresas têm os seus objetivos, e qualquer fator que venha ameaçar o cumprimento desse objetivo é considerado um risco. Né? E a ISO visa justamente dar as diretrizes, né, para a implantação da gestão de risco, que nada mais é do que a criação de controles, né, para poder o risco que venha a prejudicar o atingimento das metas e objetivos, para que esse risco ele seja mitigado, né, ou transferido. A eficácia da gestão de risco dependerá da sua integração na governança e em todas as atividades da organização, incluindo a tomada de decisão. Isto requer apoio das partes interessadas e, em particular, da alta direção. Né? Observe, gente, que para existir a eficácia do programa de gestão de risco, tem que ter interação com a parte de governança. Né? Porque os controles, né? A governança que controla os controles, né? Ficou até redundante, né? Mas os controles cabe à governança da empresa. E os controles são criados justamente para poder mitigar o risco. Né? Então, é um trabalho em conjunto aí com o setor de governança. E como também, né, a tomada de decisão envolve a gestão de risco. Por quê? Porque o gestor ele tem que, antes de tomar uma decisão, ele tem que levar em consideração que risco essa decisão vai tomar. Essa decisão vai causar, né? A decisão que o gestor for tomar vai causar que tipo de risco para a companhia. Então, a, a alta direção da empresa tem que estar aí engajada nesse contexto de gestão de risco. Né? Tem que ter ciência disso, tem que estar com a cultura, né, voltada para a gestão de risco. Porque qualquer decisão tomada pela alta gestão vai
causar, aumentar, diminuir ou mitigar o risco. Então as decisões têm que ser tomadas nesse prisma também, né? O desenvolvimento da estrutura envolve integração, concepção, implementação, avaliação e melhoria da gestão de risco através da organização, né? Então, observe que o desenvolvimento do sistema, da estrutura, tem que ter interação, como a gente falou há pouco, os ambientes, os setores têm que interagir, têm que estar integrados, né, nesse mesmo foco, né? Porque lembrando que cada departamento vai ter seu risco específico, e o responsável pelo departamento é o dono do risco, né? O gerente de RH, ele é responsável pelos riscos inerentes ao departamento de RH, né? O contador da empresa, ele é o dono do risco do departamento de contabilidade. Então, cada departamento tem seus respectivos riscos e os gerentes são os donos desse risco. Então, a integração entre os departamentos e a gestão de risco tem que ser plena, ok? Concepção, implementação, avaliação e melhoria da gestão de risco, né? A melhoria contínua. A gente falou há pouco, quando a gente mostrou lá a imagem da estrutura, né? que é inspirada no ciclo PDCA, né? E a essência do ciclo PDCA é a melhoria contínua. É algo que está sempre evoluindo, está sempre melhorando, em constante evolução. Então, dentro da imagem que a gente mostrou, né, no centro da imagem, está lá liderança e comprometimento, né? A gente vai falar primeiro deles, depois vamos falar de todos os itens que compõem lá o ciclo da estrutura, né? Então, liderança e comprometimento, alta direção e os órgãos de supervisão devem assegurar que a gestão de risco esteja integrada em todas as atividades da organização e deve demonstrar a liderança o comprometimento por personalizar e implementar todos os componentes da estrutura, né? Então, cada departamento tem que ter a sua gestão de risco personalizada, porque cada departamento tem sua realidade, tem sua peculiaridade, né? Então, cabe ao dono do risco, né, que é o responsável pelo departamento, personalizar a sua realidade e implementar, né, os componentes. Emitir uma declaração ou política que estabeleça uma abordagem, plano ou curso de ação da gestão de risco, né? Então tem que ter essa declaração política bem estabelecida, lembrando que a ISO vem aí dar diretrizes para isso, né? Para ter uma padronização da gestão de risco. Assegurar que os recursos necessários sejam alocados para gerenciar o risco, porque se não tiver recurso disponível no orçamento suficiente para que a gestão de risco se faça de forma, né, eficiente e eficaz, não vai ser conseguido que seja colocado em prática, né? Então, o líder tem que assegurar os recursos necessários para que sejam alocados no gerenciamento do risco. Atribuir autoridades, responsabilidades e responsabilização nos níveis apropriados dentro da organização, né? Hierarquicamente falando, cada um com sua função, cada um com seu cargo, cada um com suas obrigações, né? Então cada um tem que ser responsável também, né, dentro da sua atividade pelo cumprimento da gestão do risco da sua atividade, né? Como eu falei, o gestor do departamento ele é o dono do risco, mas cada pessoa em cada atividade específica, né, é dona do seu risco específico. Cada atividade que cada um faz tem um determinado risco e essa pessoa é responsável. Então, o esclarecimento, né, para que toda a equipe esteja engajada nisso é algo fundamental para que tenha sucesso, né, para que a gestão de risco não seja uma ferramenta apenas no papel, né? Para que ela seja de fato efetiva e funcione,
é indispensável o comprometimento de toda a equipe no processo. Alinhar a gestão de risco com seus objetivos, estratégias e cultura, né? Então, aliar a gestão de risco com os objetivos da empresa. O objetivo é tudo, né? É a partir do objetivo que se traça tudo. Então, alinhar a gestão de risco com o objetivo, estratégia e cultura da empresa, né? A gente sabe que cada empresa tem uma cultura diferente, né? A gente sabe que a empresa americana ela tem uma aptidão maior por risco, né? Já a empresa japonesa ela é uma empresa mais conservadora, né? Assim como a alemã também, os latinos, né? Eles são mais arrojados, mas a gestão de risco tem que estar adequada e alinhada com a cultura, né, da companhia. Reconhecer e abordar todas as obrigações, bem como seus compromissos voluntários, né? Tudo tem que ser reconhecido e abordado, todas as obrigações, né? Sem exceção. Estabelecer a quantidade e o tipo de risco que pode ou não ser assumido para orientar o desenvolvimento de critérios, assegurando que sejam comunicados à organização e às suas partes interessadas. Então a gente sabe que uma situação fundamental para o gestor de risco, para o departamento de gestão de risco, é entender o apetite de risco da empresa, né? Tem que saber até que ponto a empresa está disposta a correr um risco ou não. A gente viu isso, né? Tem situações que o risco ele tem uma certa relevância, mesmo tratado, controlado, você mitiga, você diminui, né, a probabilidade, mas o risco continua existindo, né? Então tem que verificar se a empresa ela está disposta a correr esse risco, né? Se você chegar em uma situação que mesmo mitigando esse risco, mesmo tratando, mesmo assim a empresa não está disposta a correr esse risco, então essa atividade deve ser excluída, não deve ser feita, né? Então a percepção do apetite de risco da companhia é fundamental. Comunicar o valor da gestão de risco para a organização e suas partes interessadas. A comunicação é fundamental, né, gente? Sem a comunicação, sem a divulgação, né? A gestão de risco ela não é efetiva, ok? Promover o monitoramento sistemático de riscos. Observe que o monitoramento tem que ser o que? Sistemático, né? Tem que ser algo enraizado aí na empresa e o monitoramento constante, né? Senão não adianta. A gente sabe que uma tarefa, uma atividade, o controle que não é fiscalizado a sua eficiência, o que não é fiscalizado a sua implementação, né? A probabilidade desse controle ser esquecido é grande, né? As pessoas, quando os colaboradores, quando percebem que ninguém está cobrando pelo aquele controle, que ninguém está, ele acaba ficando no esquecimento, acaba ficando em segundo plano. Então, o monitoramento sistemático do risco é fundamental. Assegurar que a estrutura da gestão de risco permaneça apropriada ao contexto da organização, né? Então, a estrutura tem que ser apropriada. Não adianta você pegar uma mega empresa e ter uma estrutura de gestão de risco pequena. Então, tem que ser proporcional, tem que permanecer sempre apropriada ao contexto da organização, né? Claro que cada organização é uma organização, né, de comporte diferentes, com riscos diferentes. Cada segmento tem seus riscos específicos, né? Mas o departamento, né, tem que assegurar uma estrutura adequada. Ainda em liderança e comprometimento, a alta direção possui responsabilidades de gerenciar riscos, enquanto os órgãos de supervisão são responsáveis por supervisionar a gestão de risco. Observe que a alta direção possui responsabilidade de gerenciar o risco também, né? É óbvio, tem que ter
essa responsabilidade, porque a alta administração é interessada, né? Para ela ter êxito, o objetivo tem que ser alcançado. Enquanto os órgãos de supervisão são responsáveis por supervisionar, porque é redundante, né? Mas os órgãos de supervisão, né? Supervisão, inclusive, na hierarquia lá das variáveis estatísticas, é um órgão operacional, né? A supervisão. Então, ele tem o objetivo de supervisionar a gestão de risco operacionalmente falando, né? Com frequência é requerido ou esperado que os órgãos de supervisão, dois pontos aí, ó, assegurem que os riscos sejam adequadamente considerados no estabelecimento dos objetivos da organização, né? O risco tem que ser adequadamente considerado nos estabelecimentos, nos objetivos, né? Tudo que for fazer na empresa tem que levar sempre em consideração o risco, tem que pensar sempre no risco, compreender os riscos aos quais a organização está exposta na busca de seus objetivos, né? A compreensão é importante, porque muitas vezes as empresas não têm o discernimento, né, para poder nem sequer entender o tipo de risco que está correndo. Então, a gestão de risco, quando ela mensura, né, quando ela consegue mensurar o risco, então ela é de grande valia, né, para o gestor, que muitas vezes não sabia. Então, através das técnicas, né, adotadas aí, a mensuração do risco é fundamental, né? Assegurem que sistemas para gerenciar este risco estejam implementados e operem eficazmente, né? Tem os sistemas para gestão de risco, ele tem que estar funcionando, tem que estar implementado e que de fato ele gere resultado, né? Não adianta nada estar funcionando de forma bonitinha, mas não mitigue risco nenhum, né? O risco tem que ser mitigado, o risco tem que ser reduzido, o risco tem que mudar de escala, né? Senão não está sendo eficiente. Então, o monitoramento é fundamental até para ver se de fato a ocorrência daquele fenômeno que causa risco, ela diminuiu ou ela deixou de existir, né? Assegurem que estes riscos estejam apropriados no contexto dos objetivos da organização, né? Você tem que assegurar que os riscos levantados, de fato, eles são impedidores ou dificultadores do atingimento do objetivo da empresa, né? Se não for assim, é um risco que não merece ser tratado, né? Então, isso tem que ser claro. Assegurem que a informação sobre este risco e sua gestão seja apropriadamente comunicada. A comunicação tem que ser feita, não pode ser jogada por debaixo do pano, né? A alta gestão tem que saber. Então, saindo de liderança, agora o próximo tópico aqui que a gente vai trabalhar é a integração, né? Dentro do PDCA lá, a integração da gestão de risco deve apoiar-se em uma compreensão das estruturas e do contexto organizacional. Estruturas diferem dependendo do propósito, metas e complexidade da organização, né? Isso é óbvio, a gente até falou há pouco sobre isso. O risco é gerenciado em todas as partes da estrutura da organização. Todos na organização têm responsabilidade por gerenciar risco. Então, a integração fala nisso. Todos, game over, todo mundo, game over não, everybody, né? Todos, né, têm responsabilidade de gerenciar risco. Então, tem que estar na cultura da empresa, né, no dia a dia. Todo mundo que for fazer alguma ação tem que entender que risco aquela ação causa e quais são as formas que esse colaborador, de que forma ele vai se comportar, né, para diminuir esse risco. A integração é bem clara, né? Não adianta ser algo só do departamento. A gestão de risco não é algo só do departamento, é algo da empresa. É uma cultura organizacional, né? O departamento vai criar as diretrizes, vai analisar, vai revisar, vai fiscalizar, mas a cultura é da empresa. Todo mundo tem que estar imbuído, né, da gestão do risco.
Ainda em interação, a governança orienta o rumo da organização, suas relações externas e internas e as regras, processos e práticas necessárias para alcançar o seu propósito. As estruturas de gestão traduzem a direção da governança para a estratégia e os objetivos associados requeridos para alcançar níveis desejados de desempenho sustentável e a viabilidade a longo prazo. Observe que desempenho sustentável e viabilidade a longo prazo, né? A empresa, conforme o princípio da continuidade, uma empresa ela não é constituída com a intenção de fechar, né? Então, o desempenho ele tem que ser sustentável. Não adianta a gente ter um desempenho de performance agora bom, mas que ele não seja autossustentável. E a viabilidade é a longo prazo, né? A empresa tem que estar sempre focada no longo prazo também, ok? É por isso que as ações, né, tomadas têm que ser analisadas as consequências que ela pode causar. Mesmo que não tenha consequência no momento, ela pode ter consequência a longo prazo. Então, uma cultura de gestão de risco foca também no longo prazo. Ainda em integração, a determinação da responsabilização pela gestão de risco e dos papéis de supervisão no âmbito de uma organização é parte integrante da governança da organização. A integração da gestão de risco em uma organização é um processo dinâmico e interativo. Observe que é o que, gente? Dinâmico, ok? Está o tempo todo em evolução. Interativo, porque todos devem estar inseridos, né, nesse contexto. E recomenda-se que seja personalizado para as necessidades e cultura da organização, conforme a gente falou há pouco, né, tem que ser personalizado, cada organização tem suas características, né? Orienta-se que a gestão de risco seja uma parte e não separada do propósito organizacional. Governança, liderança e comprometimento, estratégia, objetivos e operações. Então, a gestão de risco é algo que faz parte de todo o contexto aí, né? Não é algo separado. É algo que está integrado, que faz parte de todo o contexto aí da companhia. Indo para a concepção agora, né? Estava em interação, vamos agora para o item concepção. Recomenda a norma que para conceber a estrutura para gerenciar riscos, a organização deve examinar e entender seus contextos externos e internos, né? A empresa tem que entender, já está inserida aí, né? Qual o contexto interno e externo, né? Em que ambiente eu estou, no meu segmento, né? Da minha empresa. Ao examinar o contexto externo da organização, deve-se incluir fatores sociais, ok? A gente sabe que uma empresa é uma célula social, é um sistema aberto de informação, porque ela interage com o meio. Então, fatores social interfere na companhia. Culturas, políticos, jurídico, regulatórios, financeiros, tecnológicos, econômicos e ambientais em âmbito internacional, nacional, regional ou local, né? Então, essa concepção tem que existir, né? Desse contexto. 2. Direcionadores-chave e tendências que afetem os objetivos da organização, né? Uma empresa que trabalha com importação e exportação, então o câmbio, a política cambial, né, interfere diretamente na companhia. Então, é um fator que deve ser levado em consideração, né? Dentre outros, né, gente? Continuando aqui, 3 relacionamentos, percepções
valores, necessidades e expectativa das partes interessadas externas. 4. Relações e compromissos contratuais, ok? O que tem contrato, o SLA, né? O contrato. Complexidade das redes de relacionamento e dependências. Ainda em concepção, ao examinar o contexto interno da organização, deve incluir, a gente estava falando do externo, né? Agora vamos para o interno, ok? Visão, missão e valores, né? Isso é importante. Eu cheguei a falar para vocês que situações, inclusive, que aconteçam na empresa, né? Que não estejam especificados em nenhum procedimento, né? O dono do risco ele tem que tomar uma decisão baseada nos valores da empresa, né? Ele vai se lastrear na decisão que ele tomou, baseado nos valores, já que aquela situação que ele resolveu ali, aquele problema que ocorreu, né? Era um problema que não estava especificado em nenhum regulamento, em nenhuma norma da empresa. Então, é através dos valores, né, que o gestor, dono do risco, ele vai se lastrear aí para tomar a decisão correta. 2. Governança, estrutura organizacional, papéis e responsabilidades, né, vai ter que ser, deve incluir aí na concepção do contexto interno, né, estratégias, objetivos e políticas da companhia, ok? Cultura da organização, a gente falou agora que tem empresas que têm apetite de risco maior ou menor, conforme a cultura da companhia. Continuando aqui, 5 normas, diretrizes e modelos adotados pela organização, né? A gente sabe que pode ter a situação que a empresa nem normas tenha instituído, nem tenha missão, nem tenha valores, então vai ter que ser implementado isso primeiro, né? Para poder você iniciar sua gestão de riscos, a empresa vai ter que ter delimitado missão, visão, valores, e depois criar as normas, né? As normas e diretrizes e modelos adotados pela companhia. Capacidade entendidas em termos de recursos e conhecimentos, por exemplo, capital, tempo, pessoas, propriedade intelectual, processos, sistema e tecnologia, né? A gente sabe que a necessidade é ilimitada, né? Mas os recursos são limitados, então tem que ter conhecimento, né? Tem que entender os recursos da companhia, né? A gente deu alguns exemplos aqui, mas tem que entender os recursos da companhia. Dados, sistema de informação e fluxo de informação. Tem que ter a concepção, né, disso tudo. A gente vive na era da informação, então o dado, que é o elemento em estado bruto aí, né, através do dado que o sistema vai ser alimentado para que ele gere conhecimento, que ele gere o fluxo de informação, né? Tem que entender se o dado está sendo de fato inserido de forma correta ou se tem problema nesse dado, então esse fluxo aí imprescindível. Relacionamento com partes interessadas internas, levando em consideração suas percepções e valores. Relações contratuais e compromissos. Interdependência. Interconexões. Indo agora aí para o comprometimento, item comprometimento. Para garantir o comprometimento, a alta direção e órgãos de supervisão, onde aplicável, devem demonstrar e articular o seu comprometimento contínuo com a gestão de risco por meio de uma política, né, uma declaração ou outras formas que claramente transmitam os objetivos e o comprometimento com a gestão de risco de uma organização. Então, até no discurso, né, quando do CEO ou CFO da empresa,
Até no discurso, quando ele faz algum discurso, né, ele tem que sempre relatar o comprometimento que a empresa tem com a gestão de risco, né, nas ações, né, então esse comprometimento da alta administração e órgãos de supervisão como um todo tem que ser bem claro, né, tem que ficar bem claro isso. É de suma importância que o comprometimento com a gestão de risco seja comunicado na organização e às partes interessadas, como apropriado. Indo agora para papéis organizacionais, autoridades e responsabilidades, a alta direção e os órgãos de supervisão, onde aplicável, deve garantir que as autoridades, responsabilidades e responsabilização para os papéis pertinentes à gestão de risco sejam atribuídas e comunicados a todos os níveis da organização e enfatize que a gestão de risco é uma responsabilidade principal e identifique indivíduos que possuam responsabilidades e tenham autoridades para gerenciar o risco, né, que é o proprietário do risco, como a gente falou. Né? Então, o proprietário do risco tem que ser identificado, são os gestores de cada departamento. Né? Ele tem que entender que ele é o dono do risco, porque o departamento, a responsabilidade é dele. Né? Então, ele tem o papel de fazer cumprir, né, as normas, os controles. Né? Ele tem a obrigação de comunicar, né, o departamento de gestão de risco um problema eventual, né, que venha a ter, e cada pessoa que tem alguma atividade que promova risco, né, tem que estar ciente do risco que aquela atividade tem. Né? Então, é fundamental. A alocação de recursos, a alta direção e os órgãos de supervisão, onde aplicável, deve garantir a alocação de recursos apropriados para a gestão de risco, que deve incluir, mas não estão limitados a, deve incluir pessoas, né? A gestão de risco, pessoas, habilidades, experiências e competências. Né? Então a equipe tem que estar qualificada, preparada para isso. Né? A empresa, se não tiver uma equipe plenamente preparada, tem que promover os respectivos treinamentos. Processos, métodos e ferramentas da organização a serem usados na gestão de risco. Tem que estar disponível, né? Processos e procedimentos documentados, tudo documentado, né? A gente não adianta ser verbal. Os processos e procedimentos devem estar devidamente documentados. Sistema de gestão de informação e do conhecimento. Necessidade de treinamento e desenvolvimento profissional, né? Conforme a gente falou há pouco. Então, a equipe tem que estar o tempo todo em aperfeiçoamento, preparada, né? Em treinamentos, se aperfeiçoando. Comunicação e consulta. A organização deve estabelecer uma abordagem aprovada para comunicação e consulta para apoiar a estrutura e facilitar a aplicação eficaz da gestão de risco. A comunicação envolve compartilhamento, informação com o público-alvo, ok? Então a comunicação tem que existir através de intranet, através de aplicativo, né? Através de algum canal, né? entre a gestão de risco e o público-alvo, né? Que são as pessoas envolvidas no processo. A
Consulta também envolve o fornecimento de retorno, feedback, pelos participantes, com a expectativa de que contribua para as decisões e sua formulação ou outras atividades. Os métodos e conteúdos da comunicação e consulta devem refletir a expectativa das partes interessadas, onde for pertinente, né? Então, o retorno tem que existir, o feedback, né, gente? Demonstrar, né, os controles que foram eficientes, né, os números que eles reduziram, e demonstrar também os que não foram, né? Tem que evidenciar o que deu certo e o que não deu, e o que deu porque deu, e o que não deu porque não deu, né? Então, a comunicação e consulta é preponderante, né, fundamental para que a gestão de risco seja perene, né? A comunicação e consulta devem ser oportunas e assegurar que a informação pertinente seja coletada, consolidada, sintetizada e compartilhada como apropriado, e que o retorno seja fornecido e as melhorias sejam implementadas. Implementação em si, a organização deve implementar a estrutura de gestão de risco por meio de desenvolvimento de um plano apropriado, incluindo prazo e recursos, né, gente? O plano tem que ser apropriado, tem que ter prazo, e como a gente vem falando aí, tem que ter os recursos disponíveis, né, para a implementação da estrutura da gestão de risco, né? Sem os recursos não tem como implementar, né? E o plano tem que ser apropriado conforme o porte e as necessidades da companhia. Identificação de onde, quando e como diferentes tipos de decisões são tomadas pela organização e por quem, né? Então, para você conseguir entender os riscos, você tem que entender exatamente esse item aí, identificar onde, quando e como diferentes tipos de decisões são tomadas, né? Essa decisão é tomada de que forma? Quem autoriza? Quem executa? Quem toma essa decisão, né? Para você entender onde é que está o risco, onde é que está a falha do controle, onde é que está o gargalo, né? Eu já fiz consultoria em algumas empresas que as pessoas compravam, né, o que precisava para a empresa conforme a necessidade e conforme a cabeça dela, depois ela ia pedir reembolso e a empresa pagava, ou seja, não tinha um processo de cotação, não tinha um processo de aprovação. Então, quando as pessoas percebem essa situação solta, né, as pessoas acabam exagerando, né? Aproveita da fragilidade do negócio. Então, tem que identificar esse tipo de coisa, né? Tem que traçar um fluxograma, né? Tem que ser traçado, entender todo o processo, entrevistar todas as partes, para poder justamente entender aí onde é que está, né, o risco do negócio, né? Ainda a implementação, modificação dos processos de tomada de decisão, aplicáveis onde necessário. Então, os processos, quando necessário, de tomada de decisão tem que ser modificados, né, gente, para poder atingir o objetivo, para poder mitigar o risco, diminuir, né? Muitas vezes você tem que centralizar para algumas pessoas a tomada de decisão, torna até lentos os processos, né? A forma de não ser lenta é só planejar, né? A empresa que ela tem planejado exatamente suas atividades, o que ela vai gastar, as exceções ficam pequenas, né? Então, muitas vezes tem que centralizar aí, né, a tomada de decisão para poder não perder o controle do negócio. 4. Garantir que os arranjos da organização para gerenciar riscos sejam claramente compreendidos e praticados, né? Você tem que garantir aí a compreensão e a prática disso por todos.
né? Não adianta fazer nada bonitinho, mas que não tenha o entendimento, nem que as pessoas pratiquem, né? Então, a garantia da implementação, né, e da prática é fundamental. Ainda a implementação bem sucedida da estrutura requer um engajamento e a conscientização das partes interessadas, né? A tecla que a gente vem batendo aí, para ser bem sucedida, tem que ter engajamento de todos e conscientização. Todos têm que ter a noção da importância disso, que a gestão de risco é algo que é bom para todos, né? Uma empresa, quando atinge o objetivo dela, é bom para todo mundo, é bom para os funcionários, é bom para o governo, é bom para os sócios, é bom para os fornecedores, é bom para o cliente. Então, todos os envolvidos, né, tem que ter convicção disso, né, e tem que ser um agente aí que auxilie, né, na luta aí pela gestão do risco. Isso permite que as organizações abordem explicitamente a incerteza na tomada de decisão, enquanto também asseguram que qualquer incerteza nova ou posterior possa ser levada em consideração à medida que ela surja. Uma estrutura de risco adequadamente concebida e implementada assegura que o processo de gestão de risco é parte de todas as atividades da organização, incluindo a tomada de decisão, e que as mudanças nos contextos externos e internos serão adequadamente monitoradas e capturadas, né? Então, tem que ser algo cultural da empresa, inclusive a gestão de risco tem que ser levada em consideração, inclusive na tomada de decisão, né? E o departamento de risco tem que ficar sempre atento, né, para ir monitorando as mudanças no ambiente interno e externo, porque essas mudanças podem ocasionar em aumento de algum risco ou diminuição de outro, né? De repente, uma mudança no cenário interno e externo elimina determinado risco que faz com que você elimine aquele controle, né? Então, na implementação, esses fatores têm que estar sempre em monitoramento, né? E tem que ser algo implementado, é o cultural da empresa. A avaliação. Para avaliar a eficácia da estrutura de gestão de risco, a organização deve mensurar periodicamente o desempenho da estrutura de gestão de risco em relação a seu propósito, planos de implementação, indicadores e comportamento esperado. Então, gente, veja bem, como a gente falou também agora há pouco, tem que ser divulgado a eficiência, a eficácia, né? O que a gestão de risco conseguiu, né? Que risco ela diminuiu, que risco ela mitigou, que risco ela transferiu, né? Que valor agregou para a empresa, né? Essa implementação, e isso através de números, indicadores, né? Tem que ser explicitado isso e demonstrado sempre. Determinar se permanece adequada para apoiar o alcance dos objetivos da organização, né? Então, quando você for avaliar a gestão de risco, tem que investigar isso, né? Verificar se ainda é adequado, se ainda de fato faz com que a organização ela consiga atingir suas metas e objetivos, né? Se não conseguir, ela deve ser revista, né? Porque, como a gente falou, a melhoria tem que ser contínua, tem que ser constante. Melhoria, né? Eu falei agora melhoria constante. E tem melhoria, a organização deve monitorar e adaptar continuamente a estrutura de gestão de riscos para abordar as mudanças externas e internas. Ao fazer isso, a organização pode melhorar seu valor, né?
lembrando que o retorno de uma empresa, né, a performance da empresa, ela é mensurada se é bom ou se é ruim, né, mediante ao risco da empresa. Né? Quanto mais arriscada a empresa for, maior o prêmio ela tem que pagar para os seus sócios. O prêmio de risco tem que ser maior. Então, a partir do momento que você consegue, né, dentro de uma estrutura de gestão de risco, diminuir esse risco da empresa, por consequência, o prêmio do risco é menor, né? Então a riqueza agregada ao sócio vai ser maior. Então o trabalho de diminuição de risco é algo essencial, excepcional para uma companhia. A organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia da estrutura de gestão de risco e a forma como o processo de gestão de risco é integrado. Né? A gente falou do ciclo PDCA, então a melhoria tem que ser o quê? Contínua. Né? O tempo todo tem que estar sendo melhorado, como tudo na vida. À medida que lacunas ou oportunidades de melhoria pertinentes são identificadas, recomenda-se que a organização desenvolva planos e tarefas e os atribua àqueles responsabilizados pela implementação. Então, a partir do momento que identificou uma possibilidade de melhorar, de diminuir o risco, né? Então, planos e tarefas têm que ser atribuídos àqueles responsabilizados, àqueles que são os donos do risco, ok? Continuamente essa avaliação tem que ser feita. Ok, gente? É isso aí a segunda parte da aula sobre ISO 31000, ok? Obrigado a todos aí. Um forte